Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Borei Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o quarto dia da semana para trazermos a leitura e comentários de nossa bendita Torá, a Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Noar, a segunda porção das 54 porções que estudamos e estaremos estudando ao longo deste ano e finalizando no ano de 5.787 e da leitura do primeiro ciclo. E após concluirmos toda a leitura, fazemos aquele serviço da Simchat Torá, e depois retornamos novamente com a leitura do livro de Bereshit, do segundo ciclo, e assim sucessivamente. Então, estamos iniciando aí a leitura de nossa bendita Torá. Todos que têm nos acompanhado, né, estão tendo aí um privilégio, né, um privilégio. Poderíamos dizer assim, são os que estão entrando na arca, né? Estão colocando os seus pezinhos aí dentro da arca, Baruch Hashem, porque estudar a Torá nos traz conhecimento, aprendizado, né? Então é isso que nós precisamos conhecer o que nós podemos e aquilo que nós não podemos fazer, e aprender por meio da Torá, das histórias que a Torá nos conta, de homens que tiveram sucesso e de homens que pereceram por não andarem de acordo com a Torá. Então chegamos ao quarto dia de nossa leitura. Hoje estamos no dia 22 de outubro do ano de 2025 e o dia 30 do mês de Tishrei, último dia do calendário judaico, né? Último dia. Então, após o pôr do sol deste dia, já iniciaremos o mês de Resvan, o segundo mês do calendário judaico civil e o oitavo mês do calendário religioso. E então, você que faz as preces pela manhã, utilizando o Sidur, você vai observar na leitura do Shacharit, nas preces da manhã, que tem ali na página 73, se eu não me falha a memória, tem ali abaixo do traço a bênção do início do mês. Então, quando você estiver fazendo as suas preces por meio do Sidur, ali você chegando nessa página, mencione o que está abaixo do traço, que é a bênção deste dia, que será após o pôr do sol, Rosh Hodesh, mês de Resvan. Então, faremos ali a bênção concernente a este início de um novo mês, ok? Então, quero aqui dar as boas-vindas a todos que têm estado conosco, que nos acompanham, que nos ajudam, que contribuem, que fazem o trabalho de contribuição financeiro, que ajudam a manter a sinagoga, que compartilham o nosso trabalho, que nos acompanham diariamente. Baruch Hashem, que Deus vos abençoe grandemente. Hoje, então, dia 22 de outubro, quero aqui também deixar o nosso Mazal Tov a você que está completando mais um ano de vida. Parabéns, felicidades, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Parabéns a você e votos de muitas felicidades. Bom, vamos à leitura. Capítulo 8 de Bereshit Gênesis, do verso 15 até o capítulo 9, Passuque 7. Ok? Essa é a leitura da quarta aliá.
Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E falou Hashem a Noa dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, toda criatura, ave, quadrúpede e todo réptil que se arrasta sobre a terra. Vai sair contigo e que se criem na terra, multipliquem e multipliquem-se sobre a terra. E saíram Noa e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se arrasta sobre a terra, segundo suas famílias, saíram da arca. E construiu Noa um altar ao Eterno, e tomou de todo quadrúpede puro e de toda ave pura, e ofereceu ofertas de elevação no altar. E sentiu o Eterno o cheiro de sua suavidade, e disse o Eterno para si: não tornarei a maldizer mais a terra por causa do homem. E o impulso do coração do homem é mau, desde a sua mocidade. Não tornarei mais a ferir todo ser vivo como fiz. Ainda em todos os dias da terra, sementeira e ceifa, frio e calor e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Abençoou o Eterno a Noa e a seus filhos, e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e vosso temor e vosso medo seja sobre todo animal da terra, sobre toda ave dos céus, sobre tudo que a terra produz, do que se arrastra nela, e sobre todos os peixes do mar em vossas mãos foram entregues. Todo réptil que vive a vós será para comer, como a verdura de erva dei a vós tudo. Porém, a carne com sua alma, estando com vida, e seu sangue não comereis. E por certo, o vosso sangue de vossas almas requererei, da mão de todo animal a requererei, e da mão do homem, da mão do varão, que é como seu irmão, requererei a alma do homem, aquele que derrama o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus o fez. E vós frutificai e multiplicai-vos e aumentai na terra, e multiplicai-vos nela. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayu atah b'torreinu. Baru atah Adonai noten hatorá. Noa, juntamente com a sua família, deixam a arca e recebem novas instruções, porque tudo que existiu deixou de existir. Tudo o que os anos de vida que Noa realmente teve ali, nos seus mais de 600 anos que ele havia vivido, de tudo quanto ele tinha contemplado, tudo que existia de tecnologia, tudo que existia, deixou de existir. Um novo mundo seria reconstruído, um novo mundo através dessas 8 pessoas. Noa, 3 filhos, 3 noras e a esposa. Eles dariam continuidade à existência do ser humano e à existência de todos os animais, répteis, aves que Deus havia criado. Por quê?
Porque, como eu disse no início da semana, Deus não faz novamente. Deus, ele protege, assim como protegeu Noé e sua família, e agora eles dariam continuidade à humanidade. Então, chegou o dia para Noé e toda a sua família de sair da arca e se multiplicarem, cultivar a terra. Então, como eu disse, nós estamos esperando ainda a chegada da vinda do Mashiach. Esse dia, quando o Mashiach chegar, então, tudo que nós conhecemos, o mundo, tudo que a gente viveu, ficará para trás. Uma nova vida, né? Tudo de forma diferente. E aquilo que a gente não tem conhecimento, muito daquilo que a gente não tem conhecimento, Deus tem reservado, Deus tem preparado. Então, cabe a cada ser humano apenas obedecer. A obediência, que é o importante. E depois, como será, como vai ser, Deus o sabe. Eu não me preocupo com isso. Eu tenho falado, até comentava com uma pessoa agora nesses dias, a respeito do que acontece após a morte. Então nós vimos e temos comentado que a Torá, ela não traz assim muitas informações. A Torá não traz muita informação, nem o Tanar, a respeito do que acontece após a morte, o momento que o fôlego de vida sai. O que acontece com o ser humano? Não temos muitas informações, mas o importante é fazer como Noé fez. Noé não sabia quanto tempo duraria a sua estadia dentro daquela arca. Noé apenas obedeceu. Deus falou, construa uma arca. Ele construiu. Entra nela. Ele entrou. Coloca os animais. Ele colocou. Entra com a tua família. Ele entrou. Coloca os alimentos. Ele colocou. Pronto. Ele fez. Quanto tempo ficou? Ficaram o tempo que Deus permitiu. Deus cumpriu. Então, Noé não precisou ficar fazendo contas, matemática, para saber o dia que ele ia sair. Noé sabia que ele não ia ficar na arca para sempre, porque Deus havia falado que estar dentro da arca era uma questão de proteção apenas. Então, é isso que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Não ficar discutindo coisas que não têm necessidade. Tem necessidade de ficar discutindo? Não, não tenho. O que é importante é que obedeça. Foi isso que o profeta Samuel falou para Saul, não foi? O Eterno não disse, Samuel não falou para o rei Saul, quando ele quis agradar a Deus, Saul, o que importa é a obediência, não é sacrifício, mas sim a obediência. Então cabe a nós obedecer. Vai acontecer o Armagedon? Vai, está escrito. Quando será? Já começou. Já começou. Quando ela vai ficar mais forte? Quando foi que as águas ficaram mais fortes? Que as comportas se abriram? Teve o dia. Então vai chegar um momento em que tudo que é de armamentos nucleares, de acordo com o que próprio Zacarias, no capítulo 14, verso 12, se não me falha a memória, diz que o homem estando em pé, o homem estando de pé, apodrecer-se-á a língua na sua boca e os olhos nas suas órbitas. A gente sabe que decomposição é coisa nuclear.
é armamento nuclear, efeitos nucleares. Então, quando vai acontecer? Não sabemos. A gente não sabe. Noé não sabia o dia que ele ia sair da arca, mas Deus lembrou dele, e Deus há de lembrar do seu povo. Então, o que cabe a nós? Cabe a nós nos colocarmos em obediência todos os dias à sua Torá e fazermos a sua vontade. Porque a cada dia que nós cumprimos Torá, mais seguro estaremos dentro da nossa casa quando vierem os armamentos nucleares. Nós lemos aqui na Torá e o Eterno disse: não tornarei a maldizer mais a terra por causa do homem, que o impulso do coração do homem é mau desde a sua mocidade, e não tornarei mais a ferir todo ser vivo como fez. Então, o que nossos sábios falam a respeito desse texto é com respeito à atitude do ser humano. Como que o ser humano ele age? Como o ser humano ele se comporta? O Talmud, ele vai dizer, o Talmud discute se o homem nasce com maus impulsos ou eles são produto do mundo que o cerca. E afinal, o homem nasce com o mau impulso, com o Yetzer Hará, ou o homem ele torna-se mal por causa do mundo que ele vive. Então é uma discussão que existe dentro do Talmud. Então que nós temos falado que o homem ele tem o Yetzer Hará e o Yetzer Tov, que é o mal e o bom impulso. Então está dentro do ser humano. Então cabe, logicamente, ao ser humano, né, ter domínio sobre o seu mau impulso, porque seria algo que estaria trazendo mais maldade, mais consequências trágicas para este mundo. Então, diríamos, é como uma pessoa que traz no seu DNA uma doença degenerativa, que ele traz de seus antepassados, e é isso que os médicos falam, que grande parte das doenças que acabamos desenvolvendo, a gente já trouxe no nosso DNA. Nós herdamos dos nossos pais. Então, os médicos dizem que já existe uma tendência de virmos a desenvolver essa doença, porque ela já está dentro de nós. Agora, podemos retardar ou até evitar que ela se desenvolva. Isso vai depender do quê? Dos nossos hábitos alimentares, do cuidado que nós tivermos com a nossa saúde. É como uma pessoa que tem uma família que são cardíacos, que tem problemas de infartos. Então a pessoa, ela nasce dentro de uma família cardíacos. Então ele já traz também, essa criança traz dentro de si essa tendência de desenvolver essa doença cardíaca. Mas se ela, ao longo da sua vida, tiver cuidado com a alimentação, essa doença pode não desenvolver nela. Ou retardar muito tempo depois. Então, da mesma forma que nossos sábios falam que nós temos a tendência para o mal. O Eterno falou aqui na Torá, como lemos aqui, né? Ele disse: não tornarei a maldizer mais a terra por causa do homem, que o impulso do coração do homem é mau desde a sua mocidade. Então, o homem já é mau pela sua própria natureza, né? Então, cabe ao homem ter controle das suas atitudes. Domine, porque o homem tem domínio. O homem pode dominar a si mesmo, né?
é isso. E aí também, né, tanta coisa que a gente leu aqui, Paraxá nos trazem tantos aprendizados, e o Eterno falando aqui sobre os animais, começa a falar sobre os animais, que ele permite ao homem comer. Então, até o dilúvio, o homem não comia carne. Isso é o que nossos sábios falam. Há controvérsia, sim, pessoas que acreditam que não. Mas os sábios falam que o homem não comia carne até que Noé sai da arca. Então Noé oferece um sacrifício a Deus e Deus, o Eterno, vai dizer para ele que ele comesse todo réptil que vive, a vós será para comer, todo réptil. Como a verdura de erva, dei a vós tudo. Porém a carne, com sua alma e seu sangue, não comereis. Então, Deus permitiu ao homem comer carne, mas não com o sangue. Então, o sangue tem que ser tirado. Então, por isso que a gente come carne kasher, que passa por um processo de retirada desse sangue, que não é um animal morto por degolamento. Tá bom, pessoal? Vamos seguir aí. Temos ainda a quinta e as duas últimas aliote. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Shalom, shalom. Uma ótima quarta-feira a todos. Que o Eterno os abençoe, vos guarde e vos livre de todo mal, de todo perigo. Shalom, shalom. Boker Tov. Muito bom dia. Shalom.